Oi! Quais são aquelas artes, filmes, livros, músicas, videoclipes que você gosta de rever, de reassistir, de escutar de novo e de novo e de novo e de novo? Esses dias eu tava pegando essa ideia que eu tenho nesse podcast de fazer essas resenhas mensais. E como eu faço muitos dos meus episódios em inglês, eu tava muito refletindo sobre a ideia da palavra review, de review something. E eu tava, gente, preciso fazer um episódio inteiro só sobre isso. E de alguma forma ele precisa ser em português, porque precisa ser. Meu nome é Aline e eu sou uma atriz, uma artista, multiartista que vive hoje em dia em Berlim. No link aqui embaixo você consegue ver mais sobre mim, as minhas redes sociais e também meu portfólio, mas vamos para o que interessa. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ideia de arte que a gente gosta de reconectar com ela. E o que isso diz sobre a gente, quais são as minhas artes que eu gosto de reassistir e já tô curiosa para saber as suas também. Então, se você já quiser deixar nos comentários aí, vai me falando quais são essas suas artes que você gosta de reassistir. E qualquer coisa que eu falar aqui, se você tiver algum insight ou alguma ideia para complementar, algo que eu falei que você nem concorda, vai ser legal de te ouvir também, de te ler e da gente trocar por aqui. Esse é o meu podcast pra gente falar sobre arte, cultura e criatividade. Você pode ouvir ele aqui no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts também. E a gente geralmente tem episódios em inglês, mas vez ou outra vai ter em português e em alemão também, que são línguas que eu penso e sinto e assisto e vivo nelas, pelo menos hoje em dia e até o momento. Bora lá então. É muito engraçado pensar nisso como uma brasileira, porque a gente tem o vale a pena ver de novo. A gente tem uma cultura que, por muitas vezes, parece que o brasileiro esquece muito rápido. A gente tem muitos ditados parecidos com esse, que a nossa memória é curta, que a gente não tem cultura, que a nossa cultura é uma cultura em relação às várias outras nações no mundo, uma cultura muito nova e breve que sofreu com escravidão, com colonização, que foi muito apagada. Então a gente tem muitos sumiços e essa sensação de algo muito novo na nossa cultura, mas que ao mesmo tempo a gente sabe resgatar sim. A gente tem muita ancestralidade, muito poder na cultura, e eu diria na cultura mesmo, em filmes, em peças, em Machado de Assis, em toda manifestação que a gente, como brasileiros, geralmente produz, é uma manifestação que resgata muitas das origens. Geralmente, quando a gente vê uma artista como hoje em dia, sei lá, Marina Sena, que traz quase que um ar de novidade, de frescor, ela nada mais do que tá fazendo de pegar ali as origens dela, as origens do que é a música brasileira e compondo com isso hoje. Quando eu olho também para outras manifestações, me vem sempre essa ideia de, por exemplo, o Vale a Pena Ver de Novo. Como a gente sabe também recordar e como a gente tem uma nostalgia e tem, sim, uma memória. Recentemente, eu reassisti um filme que é o Spirit, aquele do cavalinho, sim, do Corcel Indomável, que eu assisti quando ele saiu no cinema e eu tinha 2 anos. Eu nasci em 2000, ele foi lançado em 2002 e eu lembro, sei que meus pais me contaram isso, de que quando eu estava ali no cinema assistindo esse filme, eu chorava muito, porque tem cenas muito tristes, é um filme muito desafiador, e eu já reassisti esse filme em alguns momentos da minha vida, e essa semana eu reassisti de novo com esse propósito de eu sei da história, mas já faz tanto tempo que eu consigo entrar em contato com ela de novo. É como se algo mudou em mim, ou algo mudou no mundo, ou faz tanto tempo que eu não entro em contato com essa obra, que dá até vontade de ver de novo, porque eu comecei a esquecer essa obra. E é uma obra muito significativa para mim, e é um filme que eu gosto muito, e eu sei que se eu ver ele de novo, nesse exato momento, eu vou ver coisas que eu não vi antes. E, obviamente, esse foi o caso. Esse é um filme, assim, incrível, fenomenal. Para mim, a trilha é maravilhosa. E para mim ele tem várias camadas de entendimento que uma criança, um bebê de 2 anos consegue assistir e já se emocionar,
mas também para todos os outros lugares políticos, fala também da colonização nos Estados Unidos, na América, fala muito dessa selvageria e desse lugar de ser livre, de ser um animal, de ser um cavalo e não se deixar ser domesticado, domado, civilizado de certa forma, assim. Tem muitos paralelos, tem, enfim, muitas que a gente poderia estar aqui falando sobre o filme em si, mas a questão é como isso me toca de novo e de novo e de novo, e como as formas de emocionar para com a mesma obra de arte vai ser muito diferente. E aí eu fiquei pensando em como que a gente pode pensar nisso para além de um filme que é o meu filme favorito ou que tem uma história já que eu criei com ele. Porque esse é um exemplo, mas tem vários outros onde eu não gosto de reassistir coisas. Eu não gosto de ir num cinema sabendo tanto do filme, sabendo o que eu vou ver, ou lendo muito sobre antes de ler algum livro, por exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta mais de vou lá, nem sei o que é, porque eu posso me surpreender, porque eu posso me desapontar, vai criar expectativas. Então, ao passar assim da minha vida, até mesmo na graduação eu tive um professor que falava isso, e eu fui experimentando para mim mesma, e eu acho que assim é como funciona, é como os encontros são mais verdadeiros quando a gente não controla eles, quando a gente não espera nada deles ou enfim, chega lá já mais ou menos preparado. Eu acho que esse não é o espaço de apreciar o encontro e a inúmera sensibilidade que uma arte pode trazer na sua vida, assim. Que depende muito do espontâneo, sabe? Do acaso, assim. Quando eu falo de algumas séries que são minhas comfort series, assim, que eu gosto de reassistir, isso perde, às vezes, o gosto, assim. Eu já assisti muito Friends, e eu já reassisti Friends, e hoje eu tô numa fase que não, eu não quero reassistir Friends. Tipo, eu acho que passou. E em alguns momentos, algumas obras são incríveis e eu tô amando, por exemplo, alguns filmes recentes que eu vi e que eu admirei muito foram Silent Friend, Hamnet, e mesmo assim são filmes que eu não quero rever, pelo menos não agora. Não quero rever porque eles são emocionalmente avassaladores ou porque eles são longos e eu acho que é uma perda de tempo e eu já vi, então por que eu vou ver de novo? Porque eu já sei o que vai acontecer, então a experiência talvez vai ser muito mais racional, eu vou julgar o filme, eu vou prestar mais atenção em vez de só sentir. Por vários outros motivos eu consigo também pensar em razões para não assistir coisas. Tem tanta coisa no mundo, tem tanta coisa para ver, por que eu vou ver algo que eu já vi? Essas são dicotomias aí que eu tenho presente dentro de mim. Talvez vocês também tenham isso presente dentro de vocês, um desejo muito grande de entrar em contato com algo de novo e respeitar isso, né? Ninguém tá te impedindo, vai lá e assiste Spirit de novo. Mas também honrar talvez esse sentido seu de não quero ficar na minha zona de conforto no que é familiar. E por falar em zona de conforto e familiar, próximo tópico que eu pensei sobre isso. Alguns filmes, como por exemplo Dune e Avatar, são filmes que têm uma série de 3, 4 filmes vindo aí, onde por mais que o filme é muito original, por exemplo, Avatar é muito autêntico, é muito original, é muito interessante, é um filme que eu gosto bastante, mas eu não assisti o último que foi lançado. E é como se eu não tivesse vontade de assistir. É quase que eu já vi, e aí eu vi o 2, e aí o 3, você pode colocar o quão for de ideias originais maravilhosas. Ele vai continuar sendo um tema, um filme, um universo que eu conheço. Então, filmes de trilogias, duologias, filmes em sequência ou livros em sequência, de certa forma, eles criam conforto e ele cria uma familiaridade. Tem uma comunidade que vai se construir a partir disso, trilogias, romances, um monte de livro aí que vem em série, eles ganham um público muito grande, quase que uma imortalidade muito grande por conta disso, porque eu acho que eles caem nesse lugar do conforto, do universo conhecido. E esses são filmes e livros que eu tenho, por algum motivo, evitado nos últimos anos. Não sei se vai ficar assim para sempre, mas a falta de vontade mesmo de ver a continuidade de algo que eu já sei o que vai vir. Tenho ficado assim muito curiosa sobre o que isso diz sobre mim. Será que isso é porque essa obra de arte tá falhando em me dar esse senso de novidade de alguma forma?
ou se tá tudo bem, é só isso que acontece mesmo. Mas sobre esse familiar, esse tradicional, que às vezes a gente consegue com as sequências, mas às vezes a gente é reassistindo mesmo que consegue essa sensação de eu já vi isso, então isso é confortável, eu já sei o que vem, então posso relaxar. Então a minha cabeça para de pensar e emocionalmente isso também não é muito sobrecarregador ali das minhas emoções e sentidos. Não só mentalmente isso pode ser pesado, sabe? Apreciar arte, mas a gente esquece do quão é isso, é pesado você achar um tempo, é um trabalho, é um esforço você trocar de roupa, você ter uma disciplina de ir no cinema, de ir no teatro, de ler um livro hoje em dia e rigorosamente estar em contato sempre com essas coisas demanda uma energia imensa e não só uma carga mental, mas emocional. Aquilo te atravessa de muitas formas. E aí, como que você lida com isso? Como que você consegue apreciar a arte, mas sentir que ela vai te desafiar, ela vai te deixar ali desconfortável. Você vai sentir coisas boas, mas também coisas ruins. E nem sempre a gente está preparado para isso, nem sempre a gente está querendo isso. Então, eu acho que revisitar esses conteúdos mais de conforto e de familiaridade diz muito sobre talvez uma geração inteira que vive em tempos tão borbulhantes assim, talvez um cansaço, ou talvez individualmente, cada um com seu ritmo, saber se eu estou pronto para receber algo novo. Se eu quero agora, no meu tempo livre, me sujeitar a uma experiência, ou se eu quero talvez curtir alguma coisa, mas com todas essas sensações e níveis emocionais assim, no baixinho, é um pouco menos. É tudo mais abafado quando você só rever alguma coisa. E ao mesmo tempo, nesse mesmo lugar, como você tá tão relaxado, tão tranquilo, como aquilo é tão confortável para você, tem um muro quase, uma armadura que se rompe, que cai, e aí você realmente se encontra ali aberto. É quase que a metáfora de você estar tão cansado, mas tão cansado para, sei lá, ir num teatro, que você só vai ver um programa de TV e aí você vai estar no seu sofá, super tranquilo depois de um dia inteiro de trabalho. E na verdade, nesse momento é onde você está mais sensível, mais aberto, mais poroso. E você vai conseguir, inclusive, apreciar um programa bem lixo, só que de forma sensível da sua parte. Você vai conseguir perceber, sei lá, comportamentos das pessoas, conversar se você está assistindo isso com alguém, elaborar sobre isso. E é isso que eu acabo percebendo também nesses momentos e processos de voltar para algo que é conhecido ou voltar para algo que te exige menos. Eu lembro que a minha irmã, ela assistia muito Titanic quando ela era criança. E eu não sei se ela ainda reassiste hoje em dia, mas isso me lembra muito de observar outra pessoa e é como se essa pessoa fizesse aquilo familiar ao ponto de se fundir com ela mesma. Da mesma forma que eu tenho, sei lá, o meu filme Spirit, você deve conhecer pessoas queridas que você tem aí na sua família, amizades, e você sabe os shows ou filmes ou programas ou músicas que eles gostam e eles sempre vão gostar, sempre vão retornar para isso. Mesmo que tenha fases, é como se aquele núcleo de arte conseguisse descrever e condensar toda a energia da pessoa naquela arte. E é muito engraçado esse fenômeno para mim. Eu acho que é bem simbólico, é bem arquetípico, tem, enfim, muitas camadas talvez mais profundas pra gente discutir se eu tivesse aqui, sei lá, uma psicóloga comigo, mas a arte como esse lugar de construção de identidade, inclusive, esse lugar de por que eu volto sempre para esse ponto? Toda vez que a gente tem um ciclo, que a vida é muito cíclica, que você constrói uma espiral e aí você vive a mesma situação na sua vida e de repente você vê isso acontecendo de novo, tem uma força muito grande ali que não dá pra gente só ignorar. Então, se tem alguma obra de arte que de alguma forma te colocou, nem que seja por uma fase da sua vida, te colocou nesse contato em loop, assim, eu acho que é muito interessante da gente ter isso para próprio autoconhecimento assim mesmo, e inclusive conhecimento uns dos outros, igual eu comentei da minha irmã, de como ela, enfim, assistia Titanic várias vezes, e de como hoje em dia eu não gosto de reassistir filmes e séries. Eu não sou uma pessoa que reassiste muitas coisas. Pelo contrário, eu quero conhecer coisas novas, eu faço resenhas aqui sobre muitas coisas, então
tem a ideia da quantidade, de novidade, mas em outros lugares, se eu parar pra pensar, existe sim o meu lugarzinho de conforto de Friends. Tem um desenho que se chama Hilda, que eu já assisti e reassisti várias vezes. Tem os lugares até dos próprios YouTubers. Por ser um YouTuber que você já conhece, você já entende o tipo, o estilo de vídeo que ele posta, a consistência das coisas que te faz lembrar dessa pessoa e que te faz voltar para essa pessoa toda vez. Eu acho que tudo isso é bem prático assim na nossa vida. Não é muito difícil de ver como isso afeta todo mundo. E aí esses dias eu tava lembrando de videoclipes. Videoclipe pra quem nasceu assim nos anos 2000, eu literalmente tinha DVDs e aí a gente comprava, ou a minha empregada doméstica da época trazia uns DVDs e a gente colocava ali e assistia. Depois veio o YouTube. E como hoje em dia videoclipe é ainda algo que, dependendo do artista, da música que eu gosto, do vídeo também, é algo que eu assisto milhares de vezes. O fato de ser mais curto, o fato de condensar uma historinha, de ser música, às vezes eu só tô colocando ali, passo pra ver e ouvir. Tem videoclipes assim que marcaram muito a minha vida, a vida da minha família, a vida das minhas relações. Tem realmente videoclipes atualmente como Aperture do Harry Styles, vídeos do Bad Bunny. Tem vários outros desde a infância que eu assisto várias vezes, da Shania Twain, por exemplo. Eu assistia muito sem parar. Infelizmente, o meu microfone parou de funcionar porque eu uso algo que é a bateria. Então, tem um momento que a bateria acaba. E é isso, acontece sempre. Por mais que eu prepare, por mais que eu carregue, acontece sempre. Então, vamos seguindo. Eu tô terminando, caso vocês já estejam aí de saco cheio de me ouvir. Acho que consigo resolver aqui nos finalmente e espero que essa qualidade desse áudiozinho com esse outro microfone não esteja tão pior assim. Bora lá. Eu tava falando de videoclipes e como eu assisti muito a esses videoclipes e como que eu acho que, de novo, como é muito cíclico esse retornar, essa revolta, esse contato de novo, a ideia do loop, ele coloca a gente numa ideia muito da vida, muito cíclico assim, só que não é porque é de novo que é a mesma coisa. Como é fase, como é cíclico, cada vez que a gente entra em contato, eu acho que algo ali se aprofunda de alguma forma. Ou por mais que a gente tenha esse estereótipo de que é uma zona de conforto, que é familiar e que é mais leve, aquilo cabe mais na gente, vai entrando mais profundamente. Ao invés de ficar mais superficial, acaba sendo o contrário. Então, é uma dicotomia, um paradoxo, assim, que eu tava muito querendo trazer aqui para vocês. Ver o que vocês acham sobre isso, se tem alguma peça, algum filme, algum livro, algum vídeo ou videoclipe ou música, qualquer coisa que vocês percebem que essa é a peça de vocês, que esse é o filme que vocês assistem várias e várias vezes. Me deixa aí nos comentários para eu saber. E se tem algo que ressoa daí dessa revolta, desse voltar para a mesma obra, dos encontros acontecerem de novo e de novo e de novo, me deixem nos comentários saber como que isso é para você, porque pode ser super diferente, pode ser que nada disso você se relacione da mesma forma que eu tenho pensado e me relacionado com essas obras de entrar de novo em contato. Tem uma última reflexão que é sobre amor. Eu escutei hoje um podcast da Lela Brandão falando sobre o amor ser esse lugar de ser testemunhada, e tem aquela frase em inglês que é to love is to be seen. Tem muito do meu lugar como atriz e como criadora de conteúdo, como uma pessoa que às vezes se coloca, e não é só a minha imagem, mas eu como corpo, eu como identidade me coloco assim no olhar do outro. Desde criança sou muito apaixonada por câmera, por vídeo, por fotos, e aí eu quero me ver, eu quero ver o que a pessoa tá vendo. E é muito engraçado, porque recentemente eu tive um primeiro episódio também de enxaqueca e que eu tive uns efeitos visuais, assim, eu tive uns pontos na minha visão que eu não conseguia mais enxergar. E tô falando isso porque tudo isso tá conectado de alguma forma. Tem um outro filme que eu assisti recentemente na Berlinale também, que se chama La Face Cachée de la Terre. E ele é um documentário sobre um fotógrafo e jornalista que tá perdendo a visão. E aí a gente acompanha um pouco o processo dele de mesmo assim continuar fotografando, fazendo a vernissage dele e como é esse processo para ele como pessoa. E essas são reflexões assim e vivências que eu tenho vivido com o meu próprio olho, meu próprio corpo,
no lugar de o olhar para um ator, o olhar para um performer, para uma pessoa de um cinema, um olhar para uma diretora, assim, para artistas visuais, sabe? Ele é muito importante. Esse lugar do que eu vejo em você, do que você vê em mim, do que o que eu vejo diz sobre mim também, da percepção, inclusive, o que eu vou testemunhar e perceber e o que vai ficar comigo é muito diferente do que você tá vendo, por mais que objetivamente a gente esteja olhando para a mesma coisa. E aí eu tenho essa última reflexão para trazer aqui mesmo sobre amor e também sobre todas essas percepções e o olhar e o ser visto. E como que é lindo se você já consegue entender que olhar é uma beleza, mas para além da beleza, tem uma atração, tem um amor, tem uma curiosidade, tem um interesse, tem uma abertura, literalmente, aperture. Tem uma bolinha, né, no nosso olho que se abre para o mundo lá fora. E é uma via, assim, é um buraco. A gente tem um buraco no nariz, um buraco na boca, um buraco no umbigo que se fechou, buraco de ânus, vagina. A gente tem buracos no nosso corpo. A gente não é fechado. E o olho é um desses buracos. A gente esquece isso. Ele é um buraco de entrar luz, de fazer a gente ver as coisas. E fiz toda essa jornada muito louca, assim, porque eu tenho vivido isso muito na pele, com os estudos que eu faço, com os projetos que eu faço, mas principalmente com esse olhar de uma forma diferente para cada coisa que eu assisto, que eu leio, e trazer aqui mensalmente uma resenha, alguma coisa, e de alguma forma lembrar da memória, lembrar do que eu vi e rever aquilo de novo. Se eu quero ver de novo, se eu não quero ver de novo. Não necessariamente se é bom ou é ruim, às vezes tem fase que eu quero rever, tem fase que eu não quero rever. Às vezes lá na frente eu vou rever muitas coisas, hoje em dia quero muitas coisas novas, então tem esse lugar de se ver já é amor, imagina rever. Que grau de admiração tão grande é esse? Que grau de fusão com a própria obra que é chegar a reassistir ela várias vezes. Ela começa a ser assim, mais sua do que do diretor. Eu assisto e edito os meus vídeos por vezes, assim, tipo, várias vezes. Eu vejo e vejo e vejo de novo. Até chegar um momento que eu fico assim, já nem é mais meu também. Porque eu já vi isso aqui tantas vezes que isso se desforma e se desgruda de mim de alguma forma. Então, pensamentos aí, pra gente seguir talvez pensando. Caso você é uma pessoa criativa, uma pessoa que tenha pensado o revisitar, o reolhar, o rever, o vale a pena ver de novo. E perguntar aí o que vale a pena ver de novo para você. E de novo, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre esse projeto, vai estar os links todos aqui na bio. Você consegue conferir meu portfólio se você quiser, inclusive, adquirir algumas coisinhas. E também tem como você virar um membro, pelo menos no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts não. No Spotify tem como você deixar um comentário e também, se você quiser muito conversar comigo e trocar uma ideia, meu e-mail, minha DM vão estar sempre abertas. A gente se vê, se fala e muito obrigada por estar aqui. Abrindo também o seu outro buraco que eu não falei, que é o buraco do ouvido. Então, obrigada e até o próximo. Tchau!